Giovana Semioli, o nosso estúdio virou um museu pré-histórico. Eu tô emocionada. Eu peguei num osso de dinossauro de 40 milhões de anos. Poucas pessoas teriam essa oportunidade. Eu fui privilegiada. Daqui a pouco nós vamos mostrar tudo. Inclusive, quem está vendo a imagem aberta, Arthur, vê que ali tem uma mesa atrás ali com peças que o professor Cadu trouxe para mostrar aqui para a gente. O Samuel já está fazendo a captação da imagem, mas daqui a pouco o professor Cadu vai explicar tintim por tintim. Quem está conosco aqui? O professor Carlos Eduardo Maia de Oliveira. Se falar o nome dele, ninguém vai saber quem é o professor Carlos Eduardo Maia de Oliveira. Mas se eu falar que é o professor Cadu, metade de Fernandópolis saberá, porque ele foi professor de todo mundo, foi professor na faculdade, foi professor em escolas, né? Toda uma leva, uma geração inteira passou pelas mãos do professor Cadu. E o professor Cadu é esse cara que gosta de fazer escavação. Professor, explica pra gente aí, você é um caçador de dinossauros? Você poderia dizer, estou correto nisso ou não? Bom dia, Cabreira, bom dia, Giovana, bom dia aos ouvintes da Rádio Difusora. Obrigado pelo convite, fico muito feliz, é um assunto que eu adoro falar, é o meu assunto de pesquisa. Cabreira, vamos dizer que sim, né? Eu gosto de... A grosso modo. Caçador de dinossauro. Agora, eu tenho aqui, inclusive, eu vou mostrar, essa aqui é a edição do Jornal Diário da Região, do dia 24 de outubro, é recente. E traz aqui, pegadas históricas. Pegadas de dinossauros feitas há 90 milhões de anos, são encontradas em General Salgado. Pesquisadores USP, UFSCar e UF agora tentam identificar as espécies de animais que habitaram aí a nossa noroeste paulista. É um detalhe. Agora, o senhor já fez escavações, participa de escavações, é tutor de peças históricas de animais que habitaram aqui a nossa região há milhões de anos atrás. Conta pra gente um pouco dessa sua experiência. Certo. A palavra dinossauro, né, mexe com a nossa imaginação, mexe com o imaginário coletivo. E eu vejo, assim, as crianças, tem um brilho nos olhos quando a gente fala a palavra dinossauro, mas os adultos também. Eu vi que a Giovana ficou maravilhada com as peças aqui, né, Giovana? Não tem como não ficar, né? Mas assim, e eu gosto de fósseis, de dinossauros, não só dinossauros, desde criança. E eu parece que foi um destino. Em 2004, fui convidado para trabalhar na FEF, faculdade aqui de Fernandópolis, né, a Fundação Educacional de Fernandópolis, que inclusive eu agradeço muito, eles sempre nos apoiaram nesse projeto. E eu fui convidado para ministrar a disciplina de paleontologia, que é a ciência que estuda esses fósseis muito antigos, né, de dinossauros, de crocodilos, enfim. E aí, tipo assim, menos de um mês depois, nos chamaram que aqui em Fernandópolis tinham descoberto um fóssil. Aí nós fomos lá e realmente era um fóssil de um crocodilo pré-histórico. Já encontramos vários espécimes desse fóssil aqui na região, em Fernandópolis, em Jales, em General Salgado, né, também Auriflama. E foi aí que a gente começou, né, a pesquisa, foi onde eu falei, gente, mas é muita sorte. Eu comecei a trabalhar com paleontologia, sempre gostei disso, e menos de um mês depois, sou chamado para participar de uma escavação na minha cidade, aqui em Fernandópolis. Então, foi assim que começou um trabalho que vem desde 2004, e nesse meio tempo eu fiz o doutorado na área, eu fiz lá em Rio Claro, fiz um grupo de pesquisa, hoje trabalho com o professor Santucci, Rodrigo Milone Santucci, da UNB de Brasília, com o professor Marco Brandalize também, e olha, foram muitas descobertas, e o nosso grande objetivo é divulgar essas descobertas para a comunidade, porque muitas pessoas não sabem que nós aqui em Fernandópolis, em Jales, Auriflama, General Salgado, em toda a região, nós temos, Cabreira, um tesouro paleontológico de valor inestimável, valor científico, valor cultural, não tem preço assim que pague isso, sabe? Poucas pessoas sabem. E um dos grandes objetivos nossos é esse daí, divulgar esse tesouro que nós temos aqui na região para ensinar a população a reconhecer e preservar, que é o mais importante. Perfeitamente. A sua formação acadêmica qual é?
Bom, primeiro eu me formei em odontologia, cirurgião dentista, pela Unesp de Araçatuba. Depois eu me formei em biologia pela Fundação Educacional de Fernandópolis. Aí eu fiz microbiologia, mestrado em microbiologia pela Unesp de Jaboticabal. E aí eu fiz geologia regional com ênfase em paleontologia de vertebrados na Unesp de Rio Claro. Perfeitamente. Bom, a tua experiência de dentista hoje é para caçar dente de animais. É isso que eu ia falar, por isso que nós vimos bastante dentinhos aqui, né? Eu acho que o curso de odontologia serviu para. E olha, Giovana, e não foi à toa. Algumas técnicas que eu utilizei na odontologia, eu utilizo na paleontologia. Olha só. Eu adaptei para paleontologia. Preparação de fósseis e outra coisa, produção de réplicas. Eu utilizo material de moldagem, material para obter modelo, como alginato, gesso para fazer réplicas. Então, de vez em quando, a gente participa de algumas oficinas com jovens e eu ensino as crianças a fazerem réplicas dos fósseis. Elas adoram. Ah, imagino. Maravilha. Esse crocodilo que vocês encontraram é aquele que ganhou o nome? Aqui em Fernandópolis, né, esse crocodilo que nós encontramos, ele tem um nome, até a Giovana estranhou, né, o nome, né, Giovana? Não, pera lá, fala falou, devagar, assim, Cadu. Eu não falo de novo, que eu não entendi. É que os nomes científicos, eles são escritos em latim. Então a gente fica... Mas ele chama Baurussucus pachecoi. Baurussucus pachecoi. Agora entendi. Baurussucus pachecoi. É um nome bonito. Bonito. É um nome bonito. E tem um significado, não é à toa. E viu? por que ele chama Baurussucus pachecoi? Bauru é por causa da rocha onde ele é encontrado. Essas rochas, eu não sei se vocês conseguem mostrar aqui. Mostra ali. Professor, antes deixa eu só mostrar a foto que o senhor mandou pra gente desse tal Baurussucus. O Baurussucus é uma foto do meu amigo Felipe Alves Elias. Ele gentilmente sempre cede essas imagens pra gente fazer esse tipo de divulgação. Esse bicho aí, que tamanho que ele tem? Ele tinha 4 metros de comprimento. Se vocês... Sabe aquele filme De Volta para o Futuro? Não tinha aquele carrinho DeLorean? Se você entrasse no DeLorean, Cabreira e Giovana, vamos colocar lá entre 80 e 90 milhões de anos atrás, aqui em Fernandópolis, vamos voltar nessa época? Nem existia ser humano nessa época. Você ia encontrar muitos exemplares desse bicho aqui em Fernandópolis. Caramba. Ele infestava a nossa região. Era um crocodilo terrestre, diferentemente dos crocodilos atuais que são semiaquáticos. Seria mais ou menos semelhante àqueles crocodilos lá que tem que tem lá no fim do mundo, lá do outro lado do mundo. Ele é semelhante ao maior lagarto que existe atualmente ainda até hoje. Aquele lagarto era dessa época, até hoje ele existe, que é o dragão de Komodo. Esse mesmo que eu estou falando. Ele é o maior lagarto do mundo, chega a 3 metros de comprimento, enorme, gigantesco. E ele é muito parecido com o dragão de Komodo. Esse percebe que a perna dele é maior, né? Que a pata dele... A perna. A pata, Giovana. Mas ele tem perna também, né? Parece uma perna. As patas são alongadas, ele galopava. Depois eu vou mostrar um crânio aqui para vocês que eu trouxe. Desse bicho aqui? É desse bicho. Crânio? Aquele que eu pus a mão ali? Aquele que você... E tem 80 milhões de anos, Giovana, não tem 40. Ave Maria. Entre 80 e 90. Jesus! Milhões. E esse bicho aí, ele só tinha dentes na parte da frente da boca dele. Atrás era a banguela. Mas o forame mandibular, que é aquela... Depois eu vou mostrar aqui, era enorme. Isso indica que ele tinha um músculo gigantesco para... abrir e fechar essa bocarra que ele tinha. Os dentes eram serrilhados nas laterais, ele não mastigava, obviamente, servia para arrancar pedaços enormes da presa e engolir inteiro. Meu Jesus! Como se diz, ele era guloso mesmo. Guloso, nem mastigava. Ele era. Já comia, engolia, mandava pro bucho. Era uma lagartixa. Era uma lagartixa, a Teiu. Com certeza. Era provavelmente um animal maravilhoso. Nós encontramos em Jales 23 ninhos desse bicho. Foi até a minha tese de doutorado. É a maior concentração de ninhos fósseis do mundo encontrado até hoje. Esse bicho, ele bota Ele botava ovos, como os crocodilos atuais. Você, inclusive, trouxe uma pedra aqui que tem uma casca de ovo. Isso, ali. tem uma casca de ovo achatada desse bicho aí. Ah, é? Tem a idade, 80 milhões. Você quer mostrar? Vamos já mostrando. Cadê a pecinha? Acho que ela ficou por baixo ali. Ah, tá. Tipo ali, peraí.
Vamos lá. O professor tá organizando. Eu convido você que está nos ouvindo a ligar o Facebook, acessar o Facebook ou o YouTube ou o aplicativo para ver as imagens que a gente está mostrando aqui no estúdio. Porque isso aqui é coisa rara. Rara. Você só vai ver em museu. Como diz o professor, é um tesouro que nós estamos tendo o privilégio de receber aqui e mostrar. Mostra bem próximo. Isso daí é um ovo achatado, foi eclodido. Essa parte mais clara aí. Olha, era o tamanho de um ovo de galinha, um pouco maior talvez. É isso que eu ia falar. E o bicho crescia até 4 metros de comprimento. Muito provavelmente ele vivia muito tempo como os crocodilos atuais. E numa ninhada, vocês conseguiram identificar quantos ovos mais ou menos? Olha, nós tivemos assim, como são muito antigos, não encontramos nenhum ovo inteiro. Assim, olha que interessante. Encontramos 23 ninhos, todos foram eclodidos. Alguns tinham 4, 5, 6, mas provavelmente muitos se perderam. Mas nesse mesmo sítio fossilífero, nós encontramos, tem naquelas imagens que eu mandei e depois você mostra, ovos de dinossauro carnívoro também no mesmo lugar. Esse estava inteiro, no mesmo lugar. É daquelas fotos? Isso. Vamos buscar essa foto aqui. Depois, se você quiser passar aquelas imagens, eu vou mostrar. Vamos passando as imagens e o professor vai mostrando. Cabreira, para você ter uma ideia, o tanto que esses fósseis que nós encontramos na região são muito importantes. O primeiro trabalho científico que a gente publicou, internacional, teve um paleontólogo, professor, ele é escocês, ele trabalha na Universidade de Bristol. Ele é um cara fantástico, ele é um dos maiores paleontólogos do mundo, ele é consultor da BBC, consultor revisor da revista Nature. Esse cara participou da gente nesse trabalho. Atualmente está passando na Netflix. Pode fazer? Pode. Na Netflix está passando A Vida no Nosso Planeta. Ele é consultor científico desse programa. Está passando atualmente. Foi agora, estreou dia 25 de outubro. Ele falou para nós uma vez. Ele falou: vocês não sabem o tesouro que vocês têm aí. Essa é a maior quantidade de ovos de crocodilos fósseis do planeta. E ele ainda falou assim, para mim é uma honra participar do trabalho. Eu falei, pelo amor de Deus, para nós que é uma honra, o Michael Bento falar isso, é como o Messi falar para você: ô Claudemir Cabreiro, foi uma honra jogar futebol com você. Eu falei, não, pelo amor de Deus, Messi, para mim foi uma honra jogar do seu lado, né? Mas, inclusive, esses fósseis de ovos, Giovana, nós demos um nome a ele, um nome científico. Qual que é? Bauruoolitus fragilis. Publicamos um artigo numa revista científica internacional e depois desse artigo vieram mais 6. Hoje nós temos 6 artigos internacionais desses fósseis publicados, todos com o nome de Fernandópolis. Bom, inclusive você é tutor de grande parte desses fósseis, né? Ou de todos que foram encontrados aqui? Essa coleção que nós descobrimos aqui e outras que nós ganhamos, recebemos, eu sou tutor. Por que esse termo tutor? Os fósseis, eles são propriedade da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Quer dizer, eu não sou dono deles, eu apenas cuido deles e, inclusive, tive essa... eu fui tutor, né, nomeado pela... Hoje é a Agência Nacional de Mineração, mas na época era Departamento Nacional de Produção Mineral. Inclusive, um dos objetivos que a gente tem com esses fósseis é fazer o que eu estou fazendo agora aqui, divulgá-los, para preservar, para a população conhecer. Enfim, onde são encontrados, a idade e tudo, João. E é isso que eu ia falar. Como que são encontrados? Como que é feito a caça a esses fósseis? E como que uma pessoa, por exemplo, eu que não tenho conhecimento nenhum, zero, chamei até a pata de perna, tá? Então, como que a gente, por exemplo, às vezes eu estou em algum lugar e vejo alguma coisa diferente, como identificar que aquilo pode ser um fóssil ou não? Giovana, eu vou contar uma história rapidinho para você aqui, para o Cabreiro, para o pessoal que está aqui no estúdio, meu amigo Borgata, né, que eu conheço há muito tempo. Se eu falar para você que o mesmo evento que preservou esses fósseis que viveram há 80 milhões, 85 milhões de anos atrás aqui, é o mesmo evento que fez com que Fernandópolis existisse, eu vou provar para você. Quer ver? Pode mostrar aqui essa peça aqui? Mostra essa peça aqui, ó. Essa aqui. Isso que ele está mostrando é uma cauda. Aqui, ossos da bacia e um fêmur.
Esse é um osso de 80 milhões de anos de um crocodilo pré-histórico que foi encontrado aqui na região. A gente sempre encontra nessa pedra. Essa pedra é uma rocha sedimentar. Ah, não encontra na terra? Não. Não encontra no basalto? Não. Aonde nós encontramos fósseis? Somente nesse tipo de rocha, que nós chamamos tecnicamente de arenito. Mas muita gente não conhece como arenito. Se eu falar pissarra, muita gente vai conhecer. Exatamente. Principalmente quem morou no sítio. É verdade. Né? Ah, vai furar um poço, tem que chegar na pissarra. É a pissarra. Então, se alguém estiver aqui me escutando, fala, tem pissarra aqui no sítio, tem pissarra ali, eu sei onde tem. Vai lá que de repente você encontra ossos assim. Vai ter algum fóssil. Pode ter. É muito raro, mas às vezes tem. Aí vocês avisam o Cabreiro, a Giovana, me chamam que eu vou lá escavar. Mas eu vou chegar naquilo que eu te falei, Giovana. Essa rocha, ela foi depositada há 80 milhões de anos atrás e ela se formou pela sedimentação de areia, principalmente, lama, enfim. Por que ela fez isso? Porque aqui, há 130 milhões de anos atrás, a América do Sul, vou falar de uma forma bem simples, a América do Sul estava ligada à África. Aí a África e a América do Sul se separaram. E teve aqui na região um supervulcanismo, um vulcanismo de fissura, sabe? O segundo maior evento vulcânico de toda a história do planeta Terra. Caramba! Teve aqui nessa região nossa, passou pela nossa região e formou aquela pedra preta de calçada, sabe? O basalto. Uhum. Foi um volume tão gigantesco de lava e formou aquela rocha que formou uma bacia aqui na região. E essa bacia começou a receber sedimentos que deram origem a essa rocha. Nessa época. Então imagina um dinossauro, um crocodilo desse morrendo às margens de um rio e ele sendo coberto por esse sedimento que a bacia foi recebendo. Esse sedimento vira rocha e protege o osso. Agora, por que Fernandópolis? Porque essa rocha, principalmente o basalto, que afundou aqui a região e formou a bacia, principalmente o basalto, formou o solo que nós temos na nossa região. E o solo é a terra roxa. A terra roxa é propícia para a produção do café. E hoje Fernandópolis existe principalmente por causa do café. Houve a expansão das fronteiras agrícolas no chamado Sertão de Rio Preto. Durante muito tempo parou ali em Tanabi, né, aquela região Monte Aprazível e Rio Preto. E houve a expansão para cá. Mineiros e italianos vieram para a região para trabalhar no café. E o café foi cultivado aqui principalmente por causa dessa terra. Uma terra que está aqui hoje, por causa do basalto, que está aqui também por causa da lava, que foi expelida, porque a África separou da América do Sul, formou uma bacia, esse sedimento chegou aqui por causa da bacia e preservou esses fósseis. Caramba. Ô, professor, agora me esclarece. A mim e os ouvintes, evidentemente. Certo. O senhor chegou aqui e falou assim, esse osso aqui que mostrou ali tem 80 milhões de anos? É, aproximadamente, Como uma é que estimativa. vocês calculam essa... Eu ia fazer a mesma pergunta. Tá. Como é que é calculada a idade desses fósseis? Olha, vou tentar falar de uma maneira bem simples. São duas formas que você pode datar os fósseis, dar uma idade para ele. A datação absoluta e a datação relativa. Na datação absoluta, você consegue datar a idade da rocha. Da rocha. E é, inclusive, um processo comum na natureza isso, né? Um processo físico, inclusive, e que já foi até laureado com o Prêmio Nobel, para você ter uma ideia. Se você consegue datar, imagine essa rocha aqui que tem o fóssil. Imagine uma rocha acima dela, um basalto acima. Por exemplo, o basalto você consegue datar, não é qualquer rocha. Vamos supor que esse basalto acima dessa rocha tenha 70 milhões de anos. Você conseguiu datar. Tem uma técnica para fazer isso, viu? Uhum. Você tem um aparelho que você submete à rocha e mede alguns íons. Depois eu vou falar desses íons. E a rocha que está embaixo dessa rocha tem 90 milhões. Então, a que está embaixo tem 90, a que está em cima tem 70. Essa no meio que tem os fósseis vai estar entre 90 e 70, ou seja, 80 milhões de anos. Beleza, essa é a datação absoluta. Aí, esses fósseis, como esse aqui, Giovana, como esse aqui, Cabreira, ele já foi extinto, ele não existe mais. E a extinção de um bicho que vivia há 80 milhões de anos atrás é para sempre. Nunca mais a gente vai ter Baurussucus pachecói. Então, onde você encontrar essa rocha e encontrar Baurussucus, ele viveu nessa época. Então, a rocha tem essa idade e o fóssil tem essa idade. Aí a datação relativa. Com relação à datação absoluta, como que a gente sabe? Vamos pegar o urânio e o chumbo. Se eu pegar
uma lava vulcânica agora aqui e resfriar ela, uma lava que forma basalto, você vai ter urânio e vai ter chumbo. Muito mais urânio. Conforme vai passando o tempo, o urânio se transforma em chumbo na natureza. Tem um urânio que é radioativo, ele se transforma em chumbo. Isso é natural. Aí depois de milhões, e isso independe da temperatura, da pressão, nada. É como se fosse um reloginho. Depois de milhões de anos, você compara, tem um aparelho que faz isso, a quantidade de chumbo com relação ao urânio, você tem mais ou menos a idade da rocha. Eu não sei se eu consegui explicar de forma simples, mas é mais ou menos isso. Isso aí é fantástico. Agora você trouxe o crânio do Mauro Sucos aí? É um dos crânios mais completos do planeta. Mais completos? Não existe outro no planeta igual a esse. Não, até tem. Inclusive nós encontramos na região. Espera aí que o professor vai mexer aí, porque isso aí é tipo... É esse tipo... que a gente está vendo aí, ó. Tá vendo, ó? Esse daí. Essa imagem aí. Esse crânio nós encontramos na região, nós encontramos na cidade de Jales, mas encontramos também em Fernandópolis. Encontramos um adolescente, esse aí é um adulto, encontramos um adolescente aqui em Fernandópolis de Bauru Sucos Pachecói. Né? Que é esse crânio que está na caixa. Que é esse aqui. Eu tenho até medo de pegar, mas eu vou pegar rapidinho aqui. Peraí. Vamos ver, professor. Com muito cuidado, que isso aí é um cristal, hein? Exatamente. Olha só. E que cristal, né? Tá aqui. Olha lá, ó. Olha que coisa impressionante. Olha o tamanho do dente do bitelo. Ele só tinha dente na frente. Olha o tamanho do forame, que é esse buraco que tem aqui. Aqui se inseriu um músculo para levantar a mandíbula dele, que a gente chama de dentário. Nós descobrimos aqui, Claudemir Cabreira, Giovana, nós encontramos fósseis em Fernandópolis, Jales. Qualquer museu do mundo, daria tudo para ter isso em sua coleção. São fósseis raríssimos e bem completos. Nós encontramos um adolescente desse daqui, depois eu vou pedir o Arthur, né, para mostrar, nas imagens que eu mostrei. Ele estava praticamente inteiro, só faltou o rabo dele. E nós encontramos aqui em Fernandópolis, perto do Rio Jaguara, preservadinho. Mostra a imagem lá. Vai passando, Arthur, que eu vou te mostrar. E esse é o crânio. Esse daí é uma costela de titanossauro, um dinossauro que tinha 12 metros de comprimento e 6 metros de... E viveu aqui na região, Viveu aqui, isso é dinossauro. Eu não consegui trazer ela aqui para vocês. Mas ela está aqui. Então bate com essa pegada aqui de um dinossauro que viveu aqui, que seria mais ou menos esse aí. Esse é um trabalho que ainda está em pesquisa, né? Há suspeitas fortíssimas que dinossauros caminharam por aqui na nossa região. Esse é um deles. Já fomos terra Esse é um deles. Vai passando, depois a gente volta, que eu explico todos. Eu vou mostrar. Pode ir passando. Esses são os ovos, onde a gente... Aí, esse daí. Caramba! Esse só faltou um pedaço do rabo. Esse é um legítimo fernandopolense. Esse bicho morreu onde hoje é Fernandópolis. Ele morreu há 80 milhões de anos atrás. Já publicamos um artigo dele e agora nós vamos publicar outro. E ele está hoje, essa escavação foi feita na pedra e ele está incrustado na pedra. Tá. Essa Olha, pedra Cabreira, se levanta com nossa, bicho. Cabreira, você não faz ideia do trabalho que dá para preparar um bicho desse. Para você ter uma ideia, nós encontramos ele em 2010 e vai ser um trabalho dele agora, em 2023. 2, 3 anos para poder preparar um bicho desse, tem que ter muita paciência. Porque... E ele é preservado dessa forma ou vocês vão escavando e tira ele dessa rocha? Não, do jeito que está aí, ele foi preservado dessa forma. Tá aí a preservação, como ele morreu, tá vendo? Entendi. Tinha as pernas alongadas, tá vendo? Ele conviveu com aquele outro dinossauro grandão que eu te mostrei, um outro carnívoro que existia aqui. Era uma família completa, então. É que assim, 99% dos animais e plantas que já viveram no planeta já foram extintos. Hoje o que a gente tem é 1%. E nós temos mais de 10 milhões de espécies. Para você ver o tanto de espécies que já viveram no planeta. Então é provável que aqui em Fernandópolis tinha uma diversidade muito maior, muito maior. É que o que preserva é muito pouco, porque a fossilização, o processo que preserva esses animais, né, os ossos, os dentes, é uma exceção à regra. A regra é se decompor, né, se decompor completamente. Então acontecem algumas coisas que preservam. E é muito raro, muito raro. Quanto tempo? Porque vocês vão fazendo encontro
o primeiro achado, e a partir dali vocês começam a fazer lavrar a pedra para poder mostrar o animal, né? Normalmente a gente encontra alguns ossos na superfície dessa rocha, aí a gente vai escavando e tenta tirar ele com a rocha. Joga gesso em cima, tudo, e leva para o laboratório. Aí muitos meses e anos para preparar. Inclusive, Cabreira, os fósseis aqui de Fernandópolis, Giovana, e da região toda, além de já... Foram 7 trabalhos publicados em revistas internacionais, levando o nome de Fernandópolis para o mundo inteiro, revistas que são publicadas no mundo inteiro, literalmente. E também uma coisa que me dá muito orgulho, que esses fósseis a gente sempre disponibiliza, e já disponibilizou, para estudantes fazerem mestrado e doutorado. Vários estudantes já fizeram mestrado e doutorado com os fósseis de Fernandópolis. Inclusive um amigo meu, no começo da semana, defendeu um doutorado de fósseis também daqui de Fernandópolis. A gente fica muito orgulhoso Sem disso. dúvida nenhuma. Ô Samuel, vamos mostrando agora peça por peça e o professor vai explicando ali. O senhor fica aqui, professor. E o senhor Virar vai. esse microfone para ficar mais perto do professor. Porque assim o professor consegue ficar mais próximo ali para poder falar. Aí vira assim, ó. Ah lá. Obrigado. Agora sim. Agora ele consegue ficar mais próximo. Esses fósseis, Cabreira, muitos nós ganhamos, foram pessoas que doaram, porque uma vez eu fiz aqui na região uma campanha tentando esclarecer o público que fósseis as pessoas não podem guardar em casa, não pode vender, não pode comprar, é crime no Brasil. Então quem tiver fóssil em casa tem que doar para um museu, doar para uma faculdade que trabalha com isso, para a população ver, né, apreciar, aprender a preservar. É patrimônio da União. É patrimônio da União, exatamente, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Não é, esses fósseis não são meus, eu sou apenas um tutor, eu só tenho a obrigação de preservá-los e fazer isso que eu estou fazendo agora, né? Mostrar para a população. Esses aqui, inclusive, eu uso muito em palestras nas escolas da região. Esse daqui, ó, esse é um peixe pré-histórico que foi encontrado no meio do sertão nordestino, no Ceará, na Chapada do Araripe, 110 milhões de anos atrás. Giovana, não tem aquela frase, o sertão vai virar mar? Aham. O sertão já foi mar. Já foi mar. Há 110 milhões de anos atrás. Caramba. Isso aqui foi a Agência Nacional de Mineração que passou para nós, né? Foi apreendido em contrabando, muitos fósseis são vendidos para o exterior, é crime. Isso aqui a Polícia Federal apreendeu e a Agência Nacional de Mineração falou, professor, usa aí nas suas palestras e conscientiza a população que é crime isso, não pode fazer isso. Esse daqui é um osso longo do Baurussucus pachecoia, aquele crocodilo. Aham. Samuel. Pesado isso, gente? Pesado. É bem pesado. Pesado. Esse aqui é um pedaço de costela de um dinossauro herbívoro que viveu em Fernandópolis, o titanossauro, que é esse aqui, ó. Esse bichinho aí. Esse aqui, ó. Esse daí é bonitinho, né? É bonitinho, pescoçudinho. Vira ele pra Giovana, mostrar. se você colocasse um copo com água aqui e ele a muitos metros de distância tivesse vindo à nossa direção, você ia ver o copo tremer com a água dentro. Esse bicho tinha 12 metros de comprimento e 6 metros de altura. Meu Deus. O fêmur dele foi encontrado aqui em Monte Alto, né, uma cidade ali perto de Catanduva, 1,60 m de comprimento, só o fêmur, que é esse osso da coxa, Do meu tamanho. e 100 quilos. Só esse osso. Então, e viveu aqui em Fernandópolis. E ele era herbívoro, ele comia Herbívoro. só plantas. Só plantas. Só plantas. E esse osso que vocês encontraram aí, ele é uma parte da costela, então. É, a parte da costela. O resto eu não consegui trazer, é muito grande. Aham. Esse nós encontramos em Oriflama, uma cidade aqui da região, né? Vamos lá. Deixa eu ver. Esse daqui foram pessoas que doam para nós, né? Esse aqui é um mosasauro. Não era dinossauro, mas era parente. Não é nem parente, ele viveu na mesma época, ele era marinho, um animal marinho, né? Esse aqui é o dente, esse aqui é muito famoso, Samuel. É o dente de um jovem adolescente, Carcharodon megalodon. Recentemente ele mudou de nome, é o Otodus megalodon, que foi o maior tubarão que já existiu, o maior tubarão carnívoro. Ele tinha 18 metros de comprimento. Esse é um dente verdadeiro. Máquina de moer Real carne, oficial. professor. Não, E e essa é é uma legal réplica. que tem uma serrinha no dente dele, né, professor? Isso, é serrilhado. Tem uma serrinha. E tem isso aqui também, ó, Giovana, Imagina tá uma vendo esses mordida riscos? disso.
Tá vendo esses riscos aqui? Ah. Esses aqui são chamados calhas de sangue, para o sangue não coagular no dente do bicho, escorrer quando ele estava comendo a presa. Deus Olha, me livre. Nós temos Imagina. imagens desse bicho aí, da mandíbula dele, Arthur. Depois, se você quiser pôr. Um bicho desse, se você... Ainda bem que ele está extinto, viu? Esse aí tem 25 quilos. Não ia devorar você viva. Você ia ter um infarto antes, só de ver um bicho desse. Você tá doido. Todos nós aqui caberiam dentro da boca dele, de tão grande que ele é. Era, né? Era. 18 metros. Misericórdia, né? Cada um no seu tempo, né, professor? Cada um no seu tempo. Esse é o mais antigo que a gente tem. Esse é o famoso trilobita. Giovana, quantos anos tem esse bichinho aqui que parece uma barata? Não faço ideia. 400 milhões de anos. Ele é do Devoniano. Isso daí era o quê? Trilobita. Trilobita. Viveu nos mares. Há trilobitas mais antigos ainda, numa época que a vida só se restringia aos mares. A vida surgiu no mar e depois ela foi para a terra. Meu Deus. Entendeu? Esse presenciou essa época. Agora, E ele era uma espécie do quê? Era um peixinho, um crustáceo? ele era parente das baratas, né? Ele era um artrópode. Ele esse vivia aí no não- fundo Não, a barata Devia ser pré-histórica. um bicho bonito. Deus Vamos me mostrar. livre. Chama a foto aqui, Aí, olha ó, lá. ele aí, ó. Esse é uma mandíbula do Carcharodon megalodon. Quantos adultos tem ali? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu acho que todos nós caberíamos dentro da boca dele aí, Borgata. Qual que é o dente, professor? Você tá Esse aqui, doido. ó. Esse é de um adolescente. Ah, de um adolescente. Esse aqui é uma réplica de um adulto. Olha minha mão. Ele é parente do tubarão branco atual. Só que o tubarão branco tem 4 metros de comprimento. Esse tinha 18. Um pouco mais de 4 tubarões. Pouco mais de 4. Olha lá. a Olha diferença. lá. Ah, o verde é o tubarão branco, o azul é um ser humano de mais ou menos 1,80 m. E o vermelho é o Carcharodon megalodon, que hoje chama o Todus megalodon. Você tá doido. Eu falo isso Ainda nas bem, palestras, né? as crianças ficam loucas. Eu pego o dente do Carcharodon e o dente do dinossauro e risco o caderno delas assim. Ó, é o autógrafo do dinossauro, vocês vão depois na internet pesquisar. Eles ficam loucos. A criançada fica louca. Imagina. Isso aí é história pura, né, gente? Nossa. Vamos dizer assim, é uma época que hoje só se vê em filmes que são reproduzidos aí que basta ver o filme dos dinossauros aí, que teve quantas Jurassic versões? Park. Passou Jurassic. esses dias, no domingo, acho que foi domingo passado, na temperatura máxima. Então, quer dizer, qualquer criança se empolga, Nossa. né, e vê umas peças dessas, que é a descoberta, que é saber que o bicho teve por aqui. Teve. Dinossauros existiam em Fernandópolis, Que é caminharam real. aqui. Ó, esse fóssil aqui é muito interessante. Isso aqui é um pedaço de crânio, né? Muita gente vai falando, mas eu não acredito. Era um potrinho, na verdade, mas veio assim, é muito pequeno, de um cavalo pré-histórico. Olha só. O Mesohippus, que viveu há 40 milhões de anos atrás. E o Mesohippus, ele é o tataravô dos cavalos atuais. Os primeiros cavalos, eles eram do tamanho de cães. E os primeiros mesmo nem cascos tinham, eles tinham dedos. O registro fossilífero da evolução dos cavalos é bem documentado. Então eles eram pequenos e depois eles foram ficando maiores, né? Que Foram maiores. fantástico. Isso aqui é um pedaço, né? Esse aqui também foi doação. Eu reitero, pessoal, quem tem assim fósseis guardados em casa não pode guardar. Doa para um museu, doa para um paleontólogo, fazer palestra, que nem a gente faz, porque são peças da União, né? Patrimônio cultural. Esse daqui é um osso do joelho, aqui ó, a rótula ou patela hoje, da famosa preguiça gigante. Eu acho que tem aí essa daí. Nossa, essa imagem Deus. tem uma história, essa imagem. Cabreiro, eu tenho alguns minutinhos para contar? Pode contar, professor. Oi? É a preguiça gigante, o megatério. Ainda bem. Essa imagem é um selo brasileiro. Um amigo meu, Rodolfo Alves Nogueira, para mim um dos maiores paleoartistas do mundo, é de Uberaba, já esteve aqui em Fernandópolis dando palestra para nós. Ele desenhou a preguiça gigante. Esse selo ganhou como o melhor selo de 2015. E esse bicho, a preguiça gigante, ela viveu há pouco mais de 10 mil anos atrás aqui no Brasil. E quando os primeiros indígenas chegaram na Amazônia, os indígenas americanos aqui da América do Sul, América do Norte, eles vieram do Oriente.
Pode reparar que eles têm o olhinho puxado, o cabelo liso. Eles são orientais. Quando eles vieram lá do Estreito de Bering, vindo ali pela Sibéria, Alasca, e vieram descendo, quando chegaram na Amazônia, eles encontraram esse bicho na Amazônia. Há registros de indígenas aqui no Brasil de 15 mil anos atrás. Ele já existia. Ele ainda não tinha se distinto. Ele tinha 6 metros de altura. Aí, e é parente das preguiças atuais. Aí foi passando de geração em geração, Cabreira. Eles chamavam ele de Mapinguari. Aí surgiu a lenda do Mapinguari, que é uma lenda bem conhecida entre os indígenas da Amazônia. Mas olha que interessante, é uma lenda verdadeira. Na verdade, o Mapinguari existiu, que foi esse animal espetacular e que eu vou contar uma história triste. Tinha um esqueleto completo desse bicho no Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro. Foi destruído. Foi destruído com aquele incêndio. Eu cheguei a ver esse esqueleto umas 2 vezes. Coisa mais linda do mundo, completinho, montado. Lindo. O bicho tinha 6 metros de altura. Cara, parece um urso, né, professor? Parece um urso. Lembra um urso, né? O predador dele era o famoso tigre dente de sabre, que existiu aqui no Brasil. Caramba. Era o predador dele. Ele foi extinto. E é inacreditável como espécies desse tamanho, todas desaparecerem, né? São vários os motivos. Além da mudança climática, que aconteceu de forma natural naquela época, e que não está acontecendo agora de forma natural, tem o dedão do homem, há indícios. Animais como esse daí conviveu com o homem. 10 mil anos atrás, 12 mil anos atrás, já existia ser humano. Esses que eu estou mostrando aqui, esses dinossauros aqui, de 80 bilhões, não. Nessa época nem existia ser humano. Mas há também uma forte evidência que o homem pré-histórico também levou à extinção muitos animais. Caramba. O homem predador por natureza. Um predador que acaba, né, causando estragos. Onde o homem passa, não sobra. Exatamente. Muito Eu bem. acho que... Ô, professor, contamos todas as histórias, porque o senhor deu uma aula aqui, uma palestra fantástica, ao vivo, pela primeira vez no rádio, com imagens. E tudo Nós mais, mostramos, né, aí esse trabalho fabuloso do professor. O senhor tem uma samambaia ali. Cadê a samambaia? Esse daqui, ó, pode mostrar. Foi a Agência Nacional de Mineração que me passou. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é um corte, né, de uma samambaia pré-histórica. Naquela época, as samambaias eram grandes, era uma verdadeira árvore. Maior do que a maior samambaia que tem hoje, que é a samambaia sul, né? Essa é a samambaia tietéia. Essa aí tem 350 milhões de anos. Isso daí foi apreendido numa floresta petrificada em Tocantins. O pessoal estava fazendo contrabando disso, não pode. Aí a Polícia Federal apreendeu, mandou lá para a Agência Nacional de Mineração em Brasília, e eles, não podem nem falar para doar, né? Eles cederam para nós para dar palestra, né? Para mostrar para a população que fósseis, eles são objeto de pesquisa e também de exposição, e não de venda, compra e venda. Tem alguns países que podem, viu? Tem alguns países que podem vender, comprar, mas no Brasil não pode. Perfeitamente. É mais de conhecimento, de estudo, do que propriamente ser um mercado aí que faça alguém ganhar dinheiro, né, professor? No Brasil não pode. A legislação proíbe. Bom, tem outras aqui rapidinho, que eu posso mostrar rapidinho aqui, Então, vamos lá. Ó, esse dente aqui, nós descobrimos vários desses dentes ao lado de uma costela daquele titanossauro, aquele dinossauro herbívoro. Tem até uma imagem, depois se o Arthur quiser passar, que foi selo brasileiro também. Esse dinossauro aqui, ele é chamado de Abelisaurus e viveu aqui na região, inclusive em Fernandópolis. Mas ele é pequenininho, perto do ele não era tão grande quanto o Tiranossauro Rex, mas mesmo assim ele era grandão, ele era do tamanho dessa porta aqui que eu entrei. É grande. Eu não queria topar com ele, não. Nem eu. Esse é uma réplica do dente do dinossauro mais famoso que tem, o Tiranossauro Rex. Esse é famoso, né? Esse é famoso. Esse é famoso. Mas, Giovana, nas palestras que eu dou, eu gosto de divulgar bastante os fósseis da nossa região. Falar, o Tiranossauro Rex é americano, vamos falar dos brasileiros. É mais interessante a gente saber quem habitou aqui, né? Exatamente. Igual esse do crocodilo, eu achei sensacional. Esse daí que o Samuel está mostrando é bastante interessante. Ele é uma réplica. Só que é o seguinte, lá na FEF tem um verdadeiro mesmo, desse daí. Lembra que eu te falei, Giovana, que a América do Sul se separou da África e por isso Fernandópolis existe? Eu fiz essa relação? Sim. Esse é o mesossauro mais antigo do que todos os dinossauros. Era um lagartinho de 250 milhões de anos
que viveu na África e aqui na América do Sul, numa época que a América do Sul era grudada na África. E um dos pesquisadores que começou a tentar provar que os continentes se separavam, que foi um alemão chamado Alfred Wegener, ele pegou esse fóssil como exemplo. Como pode ter um fóssil desse aqui no Brasil, na América do Sul, e o mesmíssimo do outro lado do oceano, lá na África? A África já foi grudada na América do Sul. Aí separou, ficou, vamos dizer assim, a história ficou documentada. Ficou documentada. Ele fossilizou aqui no Brasil, alguns fossilizados na África, antes da separação. Que maravilha. Eu acho que... Esse daí é o mesossauro, esse daí. Caramba. É esse daí. Depois acha, Arthur, um dinossauro, parece o Tiranossauro Rex, arrancando um pedaço de carne de um titanossauro que está morto, assim, caído no chão. É um selo brasileiro. E essa imagem nós encontramos em Auriflama. Ossos do titanossauro, que é aquele pescoçudo, e dentes do abelisaurus fossilizados junto. Uma certeza que os abelissauros estavam ali almoçando o titanossauro. Um bicho que tinha 12 metros de comprimento, Cabelo, você acha que tem um churrasco bom? Bom churrasco. Vixe, Maria. A farra, como se diz aí... A farra foi boa. Já pensou 12 metros de comprimento? Eram muitas toneladas de carne, né, Giovana? Muita carne, gente. Muita carne. Deu um belo churrasco. Sem dúvida nenhuma. Enorme. Tamanho dessa mesa. Aí, essa foto aí. Deixa eu ver se é essa imagem aí. Nós encontramos em... esse daí é um Baurossucus pachecói. Esse que viveu em Fernandópolis. O que está na boca ou o que está... O que está na boca... O que está na boca, ele é o seguinte. Ele é um pequenininho, né? Chamado Gondwana-sucus escabrosus. Oi? Oi? Cada vez piora, gente. Eu já tinha acostumado com o Baurossucus pachecói. Baurossucus pachecói. Não é? Mas não é essa imagem que eu ia mostrar não, viu, Arthur? Não, mas vai passando aí, olha aí. Essa imagem. Cara. Esse bicho é dono daquele dente que eu mostrei agora há pouco. Ele viveu aqui em Fernandópolis. Essa imagem é linda, é do Rodolfo Alves Nogueira. Para mim, um dos melhores paleoartistas do mundo. Eu sou fã dele, ele sabe disso. Eles estão comendo um titanossauro que está lá, tá vendo? Um caído morto e um lá no fundo. Essa cena a gente viu, não assim, a gente viu os ossos. Em Auriflama, ossos do titanossauro, que tem 12 metros de comprimento, e dentes desse abelissaurídeo aí, ó, fossilizados junto com os ossos, eles estavam comendo. Isso aí virou selo também dos Correios Brasileiros. Interessante que nas costas deles, porque eles tinham escamas, nas costas, você passa assim, é áspero no selo, é bacana. Outra coisa, Cabreiro e Giovana, dá uma olhada, vê se você encontra grama lá. Você tá vendo samambaia, você tá vendo pinheiro. Nessa época não existia grama, Giovana, não existia grama. Olha, interessante, não existia. A grama ainda ia surgir no planeta. Eram essas plantas. Era tudo samambaia. E a pele desse dinossauro parece escamas. São escamas? Eram escamas. Caramba. Já encontraram dinossauros, né, dentro de ovos ainda, com pele preservada, tudo escamoso. Eles são parentes dos atuais répteis, né? Parentes. É fantástico. Meu Deus, é sensacional. É fantástico. Esse aqui que ele está mostrando é interessante. A sinceridade, eu fiquei muito feliz de poder trazer o professor Cadu aqui com essas preciosidades, né? Porque muitas vezes a gente fala assim, preciosidades arqueológicas. Não é. Paleontológicas. Paleontológicas, Não né? pode confundir. Vamos separar as coisas. Uma coisa é uma coisa. Explica aí, o que é? Tá. Paleontologia e arqueologia. Inclusive, quando começamos a descobrir aqui em Fernandópolis e região os fósseis de crocodilomorfos, né, o Baurossucus e também de dinossauros, todo mundo vinha, Cadu, lá em Oroeste acharam também. Não, calma, Oroeste foram achados arqueológicos, que são vestígios de civilizações, né, humanas antigas. Tá. Lá descobriram ossos de 3.000, 4.000 e 9.000 anos atrás. Esses aqui, que a gente encontra em Fernandópolis, de dinossauro e também de crocodilo, tem 80 milhões de anos. Então são bem mais... A paleontologia estuda vestígios de animais, plantas, até micro-organismos antigos, bem antigos. A arqueologia, vestígios de civilizações humanas, é bem mais recente.
Ah, tá aí explicado. Então tá explicada pra a gente diferença. nunca mais misturar as bolas. Não né, vamos Giovanni? errar mais. Ó, inclusive, você me permite só um adendo? Pois não. Desde 2015, quem vai trabalhar na construção civil sabe disso. Um loteamento que for abrir, alguma coisa assim, tem que respeitar o patrimônio arqueológico. Tem que emitir um laudo arqueológico. Tem que contratar um arqueólogo, uma empresa que faz isso, para conseguir o licenciamento ambiental, senão não consegue. O Parque Industrial 6 Industrial. passou por um levantamento arqueológico. Só que se descobrir fósseis também Aí- de dinossauro, não, tem que parar a obra e chamar um paleontólogo para fazer o salvamento. Porque senão é crime ambiental. Não pode. Destrói tudo aí para não perder tempo. Não pode. Tem cidade que, além do laudo arqueológico, já precisa do laudo paleontológico, que já descobriram muito. Como é o caso dos arredores de Uberaba. Tem um distrito lá chamado Peirópolis. Ali precisa também de laudo paleontológico, porque lá já foram descobertos muitos fósseis. Então, eu peço assim, quem for fazer uma construção, enfim, descobrir alguns fósseis, comunica aqui, né, a rádio, para Perfeito. a gente fazer o salvamento, né? Com certeza. E o professor já disse que ter esses objetos em casa é crime. Comercializar é crime. Então, entregue para o professor Cadu, entregue para estudo, para benefício da comunidade. Perfeito. E eu tenho um sonho. Posso falar do meu sonho? Opa. Eu tenho um sonho em montar um museu aqui em Fernandópolis. Olha só. Houve alguns vereadores, né? O prefeito uma vez já me chamou, mas ainda não foi possível montar. Eu quero deixar registrado aqui esse meu sonho, que nós somos tutores de peças que qualquer museu do mundo gostaria de ter. Eu acho que Fernandópolis não pode perder essa oportunidade. De maneira nenhuma. Professor, e depois, e mais ainda na questão, tendo um museu investir no turismo, nós poderíamos produzir réplicas desses animais que estariam com as peças preservadas no museu. Já recebemos até proposta. Tem um paleontólogo chamado Herculano Alvarenga, de Taubaté. Uma vez eu mostrei essa imagem do Baurossucos para ele, que nós tiramos aqui na região, ele ficou louco. Ele falou assim: professor, se você conseguir uma réplica desse crânio, eu dou para você uma réplica do Paraphthornis brasiliense, que é uma ave do terror que viveu lá em Tremembé, ali na região, enorme. Trazer isso para cá, o pessoal vai ficar louco. Tem amigos meus que fazem réplicas também, Claudemir, do titanossauro, aquele de 12 metros, sabe? Falou: Cadu, a hora que você quiser a gente faz e manda aí na sua cidade quando vocês montarem o museu. Faço questão de fazer Show pra de vocês. bola. Ó, tá registrado e documentado aqui na E nós vamos ficar na Radiodifusão. torcida. Professor, foi uma honra recebê-lo. Muito obrigado. A honra é O toda senhor minha. se dispôs a trazer peças que são guardadas com muito carinho, com muito cuidado, porque são peças raras que todos os museus do mundo desejariam ter. Exatamente. Então o senhor trouxe aqui no estúdio para a gente compartilhar isso com a nossa população. Muito obrigado mesmo por ter vindo aqui ao programa. E eu que agradeço a todos vocês pelo convite, viu? Muito obrigado mesmo. Muito bem, conversamos com o professor Cadu, professor Carlos Eduardo Maia de Oliveira. Ele hoje é professor do Instituto Federal de Educação em Votuporanga, mas mora em Fernandópolis, é fernandopolense. Isso ninguém tira, é nosso.